Eu lutava para provar que a minha arte era boa. Para provar que o jiu-jitsu que eu fazia era superior às outras lutas. Nos anos 30, o esporte brasileiro tinha um só ídolo, o lutador Hélio Gracie. É que o menino raquítico e doente, que nunca nem sequer deu uma aula, de repente começa a dar aula, de repente se projeta, de repente se torna o maior lutador do mundo. Ele desenvolveu esse jiu-jitsu para fazer com que o jiu-jitsu pudesse ser praticado por pessoas iguais a ele, franzinas, fracas e debilitadas. Lutadores nem sabiam como perdiam. Com a mão pesada, rapaz. Ele era um guerreiro samurai dos tempos modernos. Para provar a superioridade de sua técnica, Hélio fez de seus filhos e sobrinhos um exército de lutadores. Não existe uma família em tantos anos, formando tantos campeões, fazendo uma mesma arte. Não existe. Se eu sou Gracie, eu estou pronto para representar a bandeira. Se eu sou Gracie, eu não acredito que outra arte marcial possa me vencer. Hélio Gracie foi um homem determinado e polêmico. Nós, Gracie, se não somos odiados, somos mal queridos por milhões e milhões de pessoas. Só a invencibilidade de um sujeito já bota um cara antipático. Ele veio para cá com a missão e cumpriu a missão de uma maneira muito honrosa e, por isso, protegida também. É sangue, suor e lágrima. É isso que foi a vida do meu pai. Não tem outra história. Hélio Gracie foi o primeiro grande ídolo do esporte brasileiro. Nunca teve ninguém no Brasil, nunca teve nem vai ter sujeito mais famoso do que eu fui na minha época. Ao lado de seu irmão Carlos, desafiou todos os lutadores e costumes de seu tempo. Tanto o Carlos quanto o Hélio nunca foram pessoas modestas, no sentido de não reconhecimento dos seus valores. Pelo contrário, eles tinham uma consciência muito grande do valor deles. E essa segurança tinha um motivo, o jiu-jitsu. O cara tinha tanta certeza que a arte dele era melhor que as outras, que ele falava, ó, bota aí, 300 quilos, bota aí que eu pego. Botava desafio no jornal, isso desde os anos 30. Quem tá fundo para morrer pelo jiu-jitsu. A verdade é, ele tinha tanta convicção no negócio que para ele tinha que ser aprovado na hora. Era um fenômeno utilizando um sistema, compreendeu, que ninguém sabia na época. A história do samurai brasileiro começou no norte do Brasil. Hélio Gracie nasceu dia 1º de outubro de 1913, em Belém do Pará. A origem do nome Gracie é escocesa. O pai de Hélio, Gastão, era um empreendedor. Dentre os negócios que ele montou, ele formou um circo, o American Circus. E foi no circo que a família Gracie conheceu um misterioso lutador japonês, Konde Koma. Naquela época ninguém conhecia o jiu-jitsu no Brasil, então o Konde Koma foi a pessoa que trouxe para o Brasil essa atividade japonesa. Meu pai, como era o mais velho dos irmãos e muito arteiro, indisciplinado, meu avô decidiu então levá-lo para aprender jiu-jitsu, isso aos 14, 15 anos. Em 1922, a família Gracie se mudava para o Rio de Janeiro. Era o início de um drama familiar. O vovô, que parece que minha avó já tinha notado que ele tinha pisado na bola de vez em quando, parece que tinha uma namorada, não sei quem, pegou ele fazendo uma traquinagem qualquer, com uma amante, não sei quem, e resolveu dar um baixa no meu avô. O tio Hélio foi o que mais sofreu com essa desorganização do núcleo familiar. A separação afundou a família em uma crise financeira. Hélio foi obrigado a viver de favor no Clube de Regatas Botafogo, onde logo mostrou um lado de sua personalidade. Ele conta a história que parece que um tal de Fifi na época, o apelido do cara era Fifi, e o jeito ia fazer ginástica, e ele não gostava do jeito por qualquer razão, ele ficava escondidinho assim, a uns 5 metros de distância, sentado assistindo o cara fazer ginástica de peso ou o que for, e ficava dizendo Fifi, Fifi.
O cara mudou de horário. Só às 8 horas da manhã, eu disse, cadê o Fifi? Fifi agora tá vindo de manhã cedo, que horas? 6 horas. No dia seguinte, quando o Fifi tava já tranquilo, eu falei, ô Fifi, a gente foi embora no clube. Mas a infância de Hélio foi marcada por uma doença que nenhum médico conseguia explicar. Não podia fazer nada, muito franzino, dizia ele que era sujeito a desmaios. Ninguém sabia por que esse tipo de fraqueza que ele tinha. Por conta, eu acho, dessa instabilidade emocional, porque na época ele foi examinado e não foi constatado nenhum problema físico. A vida do garoto franzino começaria a mudar só em 1925, quando seu irmão Carlos montou a primeira academia Gracie de jiu-jitsu. O tio Hélio e o tio Jorge foram morar com ele. E praticamente, a partir desse momento, ele passou a ser o pai dos 2 irmãos menores. O jiu-jitsu era uma novidade no Brasil. E para conseguir alunos, Carlos adotou uma estratégia ousada. Ele promovia lutas e promovia desafios e dizia no jornal, se você quiser ter um braço quebrado ou uma costela partida, procure o Carlos Gracie. Qual era a maneira que ele tinha de provar? Confronto real. Desafiando os maiores capoeiristas e boxeadores, os irmãos Gracie logo viraram celebridades no Rio de Janeiro. Mas Hélio ficava sempre de fora. O Hélio não dava aula porque o Hélio era muito franzino e doente. Ele não dava aula. Ele vai ficar de olho. Assistindo aquele negócio todo dia, acabou aprendendo, decorando esse negócio. E um dia, ele conta essa história é notória, o Carlos se atrasou, não pôde dar aula. Papai ofereceu-se a dar aula ao aluno. Olha, meus irmãos não estão aqui, se o senhor quiser, eu dou a aula. E o sujeito chegou para o Carlos, quando o Carlos voltou, disse para o Carlos, olha, agora eu quero tomar aula com ele, com o Hélio Gracie. Foi aí que o Hélio começou a entrar no jiu-jitsu. Ele acreditou na ideia que o irmão dele mais velho, que ele idolatrava, tinha como quase um pai, passou para ele de que o jiu-jitsu era uma filosofia de vida, era uma religião, era o objetivo deles. Defender aquela arte que era a arte deles. Com 15 anos, Hélio dedicava todo o seu tempo ao jiu-jitsu e começou a desenvolver uma técnica própria baseada nos princípios da alavanca. Ele desenvolveu esse jiu-jitsu para fazer com que o jiu-jitsu pudesse ser praticado por pessoas iguais a ele, franzinas, fracas e debilitadas. Ele realmente tinha muito mais ímpeto do que ele poderia ter naquela estrutura franzina. Ele era um homem que não apresentava nenhum sinal de fraqueza, apesar de saber que ele era um homem fraco. Mas Hélio teria que lutar muito para achar seu espaço no clã. A família já tinha um lutador principal, Jorge, conhecido como Gato Ruivo. Louro, cabelo assim meio avermelhado e tal, de olho azul, cara boa pinta e tal. E era um grande lutador, mas gostava de celebrar, de fazer festa. Ele acabou se rebelando e não querendo ficar ali, se submetendo às regras e à orientação do meu pai 100%. Era a chance de Hélio. E para isso, ele transformou o jiu-jitsu em uma nova modalidade, o Gracie Jiu-Jitsu. E ele então desenvolveu um jiu-jitsu muito mais minucioso e muito mais favorável ao fraco ganhar do mais forte. Porque o marketing Gracie sempre foi o magrinho vencer o forte. Eu nunca entrei numa luta para ganhar. Não perde. Se você não perder, como é que você vai... É questão de como é que você vai virar isso tudo para você ganhar. If you're talking about an actual street fight, we know that over 90%, maybe even higher than that, end up on the ground. A luta em pé, ela é bonita no cinema, ela é plástica, mas a luta se define no chão. Derruba e finaliza no chão, no pescoço, que é o único órgão onde você aperta e você provoca o apagamento do oponente. E Hélio estava determinado a desafiar os maiores de seu tempo. Tio Hélio contra o Fred Ebert teve uma repercussão na imprensa, assim como astro de cinema internacional. O
campeão de luta livre norte-americano Fred Ebert era 30 quilos mais pesado do que o adolescente de 18 anos. Um cara 5 quilos mais pesado que você é complicadíssimo, entendeu? E os jornais previam um massacre, mas a luta acabou interrompida pela polícia. Eu perguntei, papai, quem ganhou a luta? Ele falou, olha, eu fui para casa, ele foi para o hospital, então... O estilo novo surpreendia a todos, mas o lutador Manuel Rufino dos Santos acusava os Gracie de roubar nas lutas. Uma luta que pudesse cheirar a marmelada, para eles era uma heresia. Aí eles eram extremamente agressivos. O Rufino dos Santos vinha andando, 2 irmãos seguraram o portão para que ninguém entrasse ou saísse do clube. Os outros 2 ficaram na beira da calçada para ninguém separar. E o papai falou, Rufino, eu ouvi dizer que você está dizendo que a nossa luta é marmelada? Eu vou te mostrar como é que o negócio é marmelada. Sentei na porrada, pau. Depois disso, a relação de Hélio Gracie com a imprensa passou a ser de amor e ódio. É normal, se um time de futebol ganha de todo mundo, fica todo mundo torcendo para algum time ganhar dele. Em poucos meses, Hélio se tornaria a estrela da família Gracie.